Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai dar continuidade aqui na implementação do nosso banco de dados e nós vamos fazer o procedimento de inserir registro. A gente vai criar o métodozinho insert na nossa classe usuário DAO. Lembra que eu comentei com vocês que todas as classes de Data Access Object são classes que vão ser responsáveis por executar os comandos de select, update, insert ou delete. Beleza? Mas antes de começar a implementação dela, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar nessa coluna usuário do nosso comando create table para ela ser unique. Tá? Eu iria fazer isso num vídeo exclusivo para mostrar o método onPgrade, mas eu vou ter uma oportunidade melhor para demonstrar esse upgrade no futuro, beleza? Então, não esqueçam de colocar o text not no unique aqui. Isso para não poder inserir o mesmo nome de usuário no banco de dados. Então, agora aqui a gente vai implementar o nosso usuário DAO. Primeira coisa que nós temos que fazer nele aqui é falar que ele vai estender a nossa classe abstrata que a gente criou no vídeo passado. Responsabilidades dessa classe abstrata: dar o método open e o método close no banco de dados. Então, a responsabilidade dela é abrir o banco, fechar o banco. A classe usuário DAO, para a gente dar insert, ela tem que ter um construtor, que ela vai ser chamada, né, na nossa tela. E nesse construtor também a gente vai passar um contexto. Context. Por que passar um contexto? Porque a gente tem que instanciar o nosso banco de dados. Então, a gente vai chamar a nossa variável helper, que está aqui na abstrata DAO, que é o nosso DB Open Helper, ó, tá? E vai igualar ao new DB Open Helper, passando o contexto. Isso aqui vai fazer o quê? Vai fazer ele criar o nosso banco de dados, porque ele vai instanciar a DB Open Helper, que é a nossa classe Helper, a primeira que nós fizemos, vai dar o super e ele vai criar o banco de dados para a gente. Tá? Então ele vai criar o banco chamado banco.db na versão 1. Ótimo. E agora, para trabalhar aqui com insert, basta a gente criar um método insert. Então, public. Ele vai ser um método que vai retornar um long, ou seja, ele vai retornar se foi inserido ou não, o número do ID inserido, enfim, vamos ver ainda. Eu vou chamar de insert, padrão, né? E eu vou botar um return 0 aqui, porque eu não sei ainda o que eu vou realmente estar retornando. Como de costume, como a gente criou um modelo de classe, eu vou passar aqui por parâmetro o usuário model. Vou chamar de usuário model aqui, porque é ele que nós vamos inserir no banco de dados. Bom, para inserir dados dentro do nosso banco de dados, a gente tem a variávelzinha db. Essa variávelzinha db é essa da nossa classe abstrata. Então, db.insert, que é um método já nativo, vai fazer o insert no banco. Então, a gente já sabe que o db.insert faz o insert. Então, e ele precisa de 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é a tabela que eu quero inserir no banco de dados. Então, the table to insert the row into, né? Ou seja, onde eu quero inserir a tabela. Um parâmetro chamado null column hack, que ele é opcional, então a gente não vai utilizar. Ó, maybe null, ou seja, eu posso colocar null dentro dele, tá? E esse values. Values é um mapa. Ó, this map contains the initial column values for the line, for the row. The keys should be the column names and the values, the column values. Ou seja, ele precisa que nós passamos o que eles chamam de content values. Content values é uma espécie de hash map interno aqui da solução Android, que a gente vai passar a coluna tal vai ter determinado valor, a outra coluna vai ter outro valor e a outra vai ter outro. Beleza? Então, a gente não precisa fazer um insert into as colunas, values, os valores. Ele vai montar automaticamente para nós. Então, aonde que eu quero fazer o insert? Eu quero inserir no nosso usuário model ponto table name. Olha, ó, vejam só, por isso que eu criei o nome da nossa tabela como static, ó, public static string, para eu poder estar chamando a classe ponto o nome da nossa tabela
exatamente neste processo. Vírgula null, vírgula, o nosso content values. Tá, mas como assim? Que é isso? Como é que eu monto esse content values? Eu monto assim, ó. Eu crio um content values, que eu chamo de values, igual a new content values. E agora eu pego ele é tipo um hash map, ó, e dou um put. Então, a chave vai ser o nome da nossa coluna. Então, usuário model, ponto, column, usuário. E aqui eu coloco o nosso usuário model, ponto, a nossa coluninha usuário, que por sinal faltou criar no nosso modelo, tá? Faltou criar. Então, o que eu tenho que fazer ainda no nosso modelo, nosso usuário model? Eu tenho que criar as variáveis que vão me representar estas colunas. Então, eu tenho uma private, a gente vai usar encapsulamento aqui, private long id, private string usuário, private string senha. Beleza, criei as variáveis representativas. E agora eu vou usar os gets e sets. Então eu vou dar um refactory, um generate, aliás, getters and setters. Vou selecionar essas três variáveis e vou dar um OK. Ele vai criar para mim os métodos gets e sets de cada atributo desse. Isso para eu poder usar aqui, ó. Então, usuário model.get usuário, values.put, usuário model.coluna senha, vírgula, usuário model.get senha. Por que eu não coloquei o ID? Porque o ID eu não preciso passar porque ele está como auto-incremente no nosso comando do createTable. Ela é uma coluna auto-incremente. E aqui eu venho e passo o values. Pronto. Teoricamente, o nosso insert no banco de dados ele está montado, beleza? Esse return zero a gente vai substituir por isso, ó. O método insert ele já me retorna um long, estão vendo aqui? No Javadoc, então ele retorna, ó, the row ID, o novo ID da linha inserida ou -1 se ocorreu algum erro, algum problema. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável long chamada result, que eu vou iniciar de -1 por padrão. Eu não posso esquecer de dar um open no banco de dados, então eu vou usar o try finally para eu não me perder aqui. Então, no início do try eu coloco o meu open, no finally eu coloco o meu close. Então eu tenho que abrir o banco, Ctrl X, rodar o comando de insert, fechar o banco e retornar a linha, o resultado, né? Então, result igual a db.insert e retorno o resultado. Então, o nosso insert aqui ele está 100% montado, bem direitinho. Ó. Então, eu faço insert e executo o insert no banco de dados. Como é que eu vou fazer para usar agora toda essa estrutura e testar, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir na nossa telinha, que é o registro activity, que tem os botõezinhos e tal, e vou criar uma variável aqui do tipo usuário down. Eu vou chamar de down. Ou user down, né? Ficou melhor. Usuário down. Quando eu clicar no botão salvar da nossa tela, deixa eu mostrar a tela de novo aqui, que é essa aqui. Quando eu clicar no botão salvar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as validações de campo preenchido. Se deu tudo certo, a gente vai instanciar a nossa usuário down passando que nós queremos usar o banco de dados nessa telinha e vou criar um model com base no que o usuário digitou. Então, usuário model.set usuário é o nosso campinho de e-mail, que é o edit email.getText.toString. Usuário senha, usuário model.set senha do nosso campinho de senha .toString,
toString. E agora eu pego, crio uma variável long, chamada result, do nosso usuário down.insert, passando o usuário modo. Não preciso nem criar uma variável long aqui, eu posso fazer um if e colocar isso tudo dentro de um if. Se ele inseriu, né, ou seja, se for diferente de -1, se ele inseriu, eu vou dar uma mensagem de sucesso, um else, vou dar uma mensagem de erro. Então, eu vou colocar um toast por enquanto. Eu já estou usando o padrão de toast, então, registro activity.dis, salvo, usuário salvo, vai ser a mensagem, vírgula, length short.show. Por que eu estou usando todos? Porque eu quero criar um vídeo ensinando a criar um alert dialog também para vocês. Então, falha ao registrar o usuário, vamos botar aqui, falha ao salvar o usuário. Pronto. Então, está feito aqui a implementação. Vamos rodar e ver se isso aqui vai dar certo. Então, vou dar o play. Aqui ele vai demorar um pouquinho para carregar. Vou fechar todas as telinhas. Vamos lá. Aqui, Running Device. Primeira vez que a gente roda, depois que a gente fecha o Android Studio, ele demora um pouquinho para aparecer, tá, gente? Isso aí é normal, é uma ideia bem pesada mesmo. E até ele fazer a compilação, ó, já vai lançar o aplicativo. Launch on Device. Beleza. Tá rodando aqui. Então tem aqui a nossa tela inicial. Eu vou clicar no registrar para ele abrir a tela secundária, tela de registro. Eu vou colocar o meu e-mail, mateusleandroferreira@gmail.com. Vou confirmar o meu e-mail. Eu vou colocar uma senha aleatória aqui, 102030, 102030, e eu vou clicar no botãozinho salvar. Cliquei, ele deu o usuário salvo. Então, isso significa que o nosso insert deu tudo certinho, né? Funcionou. Se por acaso ele não tivesse executado, a gente poderia ver um erro na perspectiva do logcat. O logcat ele mostra tudo o que está acontecendo com o nosso aplicativo, ó, no nosso emulador. Estão vendo aqui? Aqui está o sinal, o estado de vida do nosso aplicativo, e aqui está o nosso pacote. Ó. Então, se tivesse dado algum erro, você pode encontrar aqui no logcat. Tá? Um erro desde o create table do nosso comando até o nosso comando insert estaria printado em vermelho aqui, tá, gente? E como é que eu sei e como é que eu posso visualizar este banco de dados aqui? Isso aqui é um tema para a nossa próxima aula, beleza? Então, se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e tamo junto.